Salve, segunda-feira, você ligado aqui no Tomazão TV, o meu abraço, a minha saudação e o desejo de uma ótima semana para você. Podia piorar? Piorou. Paysandu, mais uma decepção, outra derrota, uma atuação, principalmente no segundo tempo, sem completamente noção nenhuma, a entrega total ao adversário. E o Luizinho vai tentar explicar isso aqui, cara. Escalação de um time dilacerado moralmente, emocionalmente, tecnicamente, e o Paysandu realmente numa situação crítica na Série B, é o último colocado, e depois da vitória do Amazonas ontem à noite, piorou ainda mais. O Paysandu é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre o Remo de sábado, a questão do sistema usado, a explicação do técnico o Daniel Paulista, mas muito em função de um resultado que acabou não agradando o torcedor. Uns até encararam com normalidade, eu acho que absolutamente normal, porque tinha um adversário do outro lado. Vamos falar, e principalmente, desse clima tenso que vive o Paysandu a partir de hoje. Será que o técnico fica? Será que ele vai embora? Você pode assinar o canal, você pode acionar o sininho, você pode deixar o like, eu vou ficar muito feliz. Pode vir com a gente, que tem informação aqui no Tomazão TV, beleza? Então vamos em frente. Galera, Paysandu jogou ontem contra o Novo Horizontino, vem dessa sucessão de jogos de quarta, domingo, decisão de Paraense, decisão de Copa Verde, mas sempre foi a justificativa. O desgaste houve muitas contusões, lesões de jogadores que não conseguiram se recuperar, um elenco já totalmente encurtado, né? Poucos jogadores de poucas opções, principalmente de qualidade técnica, e o técnico Luizinho tentando se reinventar. E olha que me faz lembrar aquele jogo contra o Remo na decisão do Campeonato Paraense. O Paysandu fez talvez a melhor atuação dele no ano, mesmo com as conquistas anteriores e até a Copa Verde. E depois se perdeu. No Campeonato Brasileiro não consegue jogar. E ontem, contra o Novo Horizontino, Dudu na lateral, porque era o Heverson, Brian não se recuperou. Aí o Luan teve que entrar no segundo tempo, ele começou com Quintana e Maurício. No meio, Vilela, o André Lima, com o Matheus Vargas, e o Borazzi começou como titular, depois entrou o Marcelinho, e as mudanças acabaram não surtindo efeito. O Paysandu até que fez um primeiro tempo à altura daquilo que a gente imaginava. Teve até a oportunidade de fazer mais gols. Mas a defesa entregando mais uma vez. Primeiro, o Luan. Primeiro, o PK, que tomou aquele risca no primeiro gol. Mas o PK, no segundo gol, numa bola saída errada. E a segunda, mais uma vez, uma bola amortecida para o atacante fazer o gol, como aconteceu já em vários jogos desse campeonato. Não sei o que acontece com a defesa do Paysandu. Sinceramente, pode ser cansaço? Pode. Mas e o lado técnico? A gente não leva em consideração? Já já a gente vai falar mais sobre isso. Mas o técnico Luizinho tenta explicar essa situação da escalação, da queda de rendimento do Paysandu, que vive essa realidade de ser o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Luizinho Lopes. Nós adiantamos o retorno do Borazzi, o próprio Quintana, né, justamente por essa dificuldade de colocar o time mais competitivo dentro de campo possível. O Dudu, na final, no clássico contra o Remo, ele teve um corte profundo na parte de trás da perna e veio para o esforço, treinou, o ponto abria, entrou dentro de campo no final ali. Não sei ainda o que se passou, mas assim, a gente entrando com muitos jogadores assim, se sacrificando, né, e muitos jogadores que já vêm jogando essa sequência mais fadigado. Eu acredito que se abrindo uma semana tem que ser um tempo suficiente, não só para recuperar fisicamente, mentalmente, né? Nosso elenco hoje, depois de perder como nós perdemos, dá uma demonstração de mentalmente também estar muito fadigado, né? Não tem como ser diferente. Nós fizemos um primeiro tempo para ser um jogo aqui em Novo Horizonte bom, poderíamos ter saído vencendo a partida no primeiro tempo, naturalmente, porque nós tivemos muito boas oportunidades, mas a gente continua pecando muito nas tomadas de decisões para determinar a partida, para fazer gol, né? E erramos muito também em tomadas de decisões para favorecer a oportunidade de gol para o adversário. Esse tem sido uns acontecimentos recorrentes. Hoje, novamente, mas enfim, o segundo tempo baixou muito a competitividade e a gente não conseguiu fazer algumas trocas em algumas posições para melhorar a energia e culminou no resultado merecido no Novo Horizonte.
Técnico Luizinho Lopes, que está voltando com a delegação nessa segunda-feira, né, chegando aí, e para poder começar a semana do jogo contra o Criciúma, que só vai acontecer na segunda-feira da próxima semana, na outra segunda-feira, às 21 horas. O jogo está marcado para o Mangueirão. Havia a possibilidade de mudar para Curuzu, mas eu acho que pelo clima, pela tensão, por esse momento meio complicado. Bom, hoje, 14 horas, segunda-feira, desta segunda-feira, 14 horas, Frontini e o presidente Roger Aguilera vão dar uma entrevista coletiva e explicar aí a situação. Pelo técnico, pelo presidente, o técnico continua. A pressão é grande. E você, manteria o Luizinho? Será que é o principal culpado? E o Paysandu que vai ter que ir às compras. Já tem aí o David da Hora, Ronaldo Henrique e o Vitinho chegando. Mas vai precisar de muito mais. E será que o mercado vai oferecer? Vamos aguardar. Com relação ao Remo, folgou ontem, folga hoje, só volta aos trabalhos amanhã, porque domingo vai estar em Alagoas contra o CRB. Aliás, o CRB que joga nessa segunda-feira é o único, além do Vila Nova, que pode passar. Os resultados de ontem, o Novo Horizontino venceu o Paysandu por 3-1 e o Amazonas, primeira vitória, 2-0, jogando lá no Carlos Amit, né? Não foi na Arena Amazônia, a primeira vitória do Amazonas. Hoje, Criciúma e Curitiba, Botafogo e CRB. O CRB vencendo, jogando fora, pode passar o Remo. E teremos também Cuiabá e Vila Nova, são os dois jogos importantes. O Remo não sai do G4, mas pode cair para a quarta colocação, mas o importante é estar ali brigando em cima, sem dúvida alguma. Classificação, o Remo é o segundo, agora começa a semana, né? Começa a segunda-feira como segundo colocado com 17 pontos. O Goiás tem 20, é o primeiro. Vila Nova 16 e Avaí 16, os primeiros colocados. O Amazonas com a vitória foi para a 16ª colocação, que estava o Paysandu vencendo o Novo Horizontino, como perdeu, virou lanterna com apenas 4 pontos. A situação é muito complicada. O Remo tem a semana inteira para tentar recuperar o Janderson, que voltou a sentir a coxa, o Caio Vinícius, que sentiu a panturrilha, não sei se daria tempo de recuperação, mas terá uma semana de preparação com a volta do Marcelinho na lateral direita. O Remo teve muita dificuldade com o Cadu, não teve profundidade, até porque o Volta Redonda marcou muito bem. E o 3-5-2, que acabou sendo muito questionado por jogar em casa o Remo diante da sua torcida. E o técnico, o Daniel Paulista, ele explicou bem a situação, porque estava dando certo e pela falta de opções teve que manter o sistema. Daniel Paulista. O clube do Remo jogou com 3 zagueiros contra o Vila Nova, foi muito bem, venceu. Jogou lá em Goiânia com 3 zagueiros, foi muito bem, quase venceu. O clube do Remo até esse último jogo, uma das melhores ataques da competição. Então, assim, muito a questão é pelo resultado que acabou não acontecendo. A dinâmica de você ter 3 homens lá atrás era dar amplitude, principalmente ao Cadu, pela sua característica de dar a ele essa liberdade para atacar, só que isso é futebol. Tanto o Cadu quanto o Sávio tiveram dificuldades para atacar pelos lados do campo, porque do outro lado também existe uma outra equipe que joga, que se defende, que jogou numa linha de 5, num jogo muito físico, muito difícil, né, de muito confronto. Então, técnico azulino Daniel Paulista falando conosco aqui no Tomazão TV. Galera, não tem muito o que falar. Eu acho que o técnico Luizinho vai continuar no comando técnico até segunda-feira. É o limite, é o prazo final. A não ser que a pressão seja tão grande que o Roger não consiga segurar essa batata quente, essa batata que já está mais... Não diria nem quente, ela está frita, né? Porque a pressão é muito grande, não existem resultados e, lógico, que ele não é o principal culpado, mas a torcida exige mudanças. E o Paysandu vai ter que ser radical. Ou muda, ou vai se afundar cada vez mais. E o Remo, que terá a semana toda para trabalhar para o jogo contra o CRB. Mais uma batata quente aí, jogo duro, cascudo, lá no Rei Pelé, domingo, 18 horas. O jogo está marcado contra o time do CRB. Vamos aguardar? Ficamos na expectativa? Tomara que dê tudo certo. Que seja uma semana de paz, de tranquilidade. Mas para o torcedor bicolor,
a mudança tem que acontecer. E tem que ser já. Abraço.